O vírus sincicial respiratório é a bola da vez dentro da pneumologia. Uma doença antigamente pensada ser apenas das crianças, hoje se sabem as grandes repercussões que o vírus traz também para os adultos e que a doença da criança vai repercutir futuramente nos adultos. Eu tenho ao meu lado o Dr. Ricardo Amorim Correia, que ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, presidente eleito da SBPT, vai tomar posse no começo do ano, né, Ricardo? E ele parou aqui para conversar conosco no RS a respeito do VSR. O que você pode destacar para a gente? Tem fundamento ter a doença do VSR na criança, vai repercutir lá no adulto? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, Mauro, de estar aqui com você. Estamos aqui com a sociedade, toda a diretoria participando do congresso, muitas reuniões administrativas também, para a gente atrair o sócio e trazer mais oportunidades do sócio da brasileira nesse congresso e nos próximos congressos junto à sociedade europeia. Bom, uma mesa que a gente fez questão de participar foi justamente sobre o vírus sincicial respiratório, né? Como você falou, é um vírus que causa uma doença muito significativa nas crianças, recém-nascidos, né, nos primeiros semanas e meses de vida, particularmente nos prematuros ou com doenças congênitas, mas esse vírus causa muita bronquiolite na criança, então as mães conhecem muito sobre a falta de ar, respiração difícil das crianças muito pequenas, né? Mas ninguém conhecia muito sobre o papel desse vírus nas infecções de adulto, né? Por que a gente não sabia? Porque não tinha teste, nós não sabíamos como testar, como fazer o diagnóstico. Sempre tinha uma dúvida, porque a gente, visitando a aula de pediatria, a gente vê os meninos com bronquiolite respiratória, né, das crianças recém-nascidas, mas a gente, no mesmo hospital, às vezes tem um paciente adulto, principalmente com doença cardíaca ou pulmonar crônica, com alguma doença de pensa que é viral, mas a gente não sabia que era o vírus sincicial. Então hoje a gente sabe que não só esse vírus pode levar a um óbito de uma criança muito pequena, um prematuro, ou crianças nas primeiras semanas de vida, mas como pode, nessa criança que sobrevive, ter doença mais adiante, uma restrição, uma dificuldade respiratória na fase adulta, inclusive asma, não é? Como foi mostrado hoje lá. Então existe uma relação entre a doença brônquica desse vírus com doença futura pulmonar. Mas hoje nós sabemos também, nos adultos, né, que a gente viu lá comentando sobre o grande impacto do vírus sincicial respiratório nas pessoas, principalmente que têm doença pulmonar crônica, como a DPOC. O Ricardo comentou um assunto interessante, porque a asma é uma doença multifatorial, né? Tem fatores genéticos, tem interação com o meio ambiente, mas hoje já está bem documentado que, especialmente na asma não alérgica, o vírus sincicial respiratório que o indivíduo teve na infância pode ser um fator determinante para que ele tenha asma mais na sua restante da infância, adolescente e também na idade adulta. E o Ricardo citou a DPOC, comorbidades cardíacas e respiratórias são os principais alvos no idoso para o VSR. Exato. E principalmente nos adultos, então vamos falar da nossa população atendida pelo pneumologista, né? Que principalmente os pacientes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que inclui aí vários fenótipos, né? Bronquite crônica, enfisema pulmonar, enfim. E asmáticos também mais graves, não é? Que hoje se sabe muito bem, a gente consegue controlar a doença, mas tem um subgrupo de pacientes que tem muita piora, muita crise, a gente chama de exacerbação. E exacerbação é um fator, vamos dizer assim, um evento trágico para o paciente com DPOC. De risco, não é? Porque não só pode levar ao óbito, mas também pode levar à incapacidade prolongada. O paciente que tem uma exacerbação, ele custa voltar, se volta para o estado anterior. Então, nós trabalhamos muito para evitar a exacerbação. Então, nós temos medicamentos que fazem isso, melhora a broncodilatação e reduz a exacerbação, mas os vírus são muito importantes, as infecções em geral. E hoje nós sabemos que os vírus são a maior causa de infecção. As bactérias aproveitam, mas os vírus são a maior causa de infecção, até pela facilidade de transmissão de infecção nesses adultos.
Então, se nós pudermos prevenir, e isso está sendo mostrado, uma grande frequência desse vírus nos pacientes com DPOC, se nós conseguirmos prevenir essa doença, porque nós não temos tratamento específico, nós precisamos testar para saber, para ver que o vírus existe e até para justificar junto aos órgãos públicos a adoção da vacina que hoje está, inclusive, registrada, 2 vacinas registradas no Brasil contra esse vírus. É interessante que foi mostrado nessa mesma sessão a importância da vacinação da gestante para a prevenção da infecção no recém-nascido. Existe uma vacina aprovada para gestante, que é a vacina bivalente, e que ela protege a criança nos 6 primeiros meses de vida. E olha que interessante, o maior programa de vacinação de gestante contra o VSR foi realizado na Argentina. E isso foi demonstrado um grande sucesso, a vacinação da gestante na Argentina, e é um exemplo para o mundo. Um exemplo para o mundo. E desse simpósio também foi mostrado o seguinte: há um descompasso entre a prevalência de infecções por esse vírus nos países menos desenvolvidos, com recurso econômico mais escasso, e alta prevalência, mas pouco acesso a esse tipo de terapia, de prevenção, não é? Nós vamos ter que mudar esse quadro. Então, para a criança, principalmente, essa vacinação na gestante é importante, porque é uma transferência de anticorpos, como já acontece com outros agentes, com outros vírus, né? Inclusive a importância da amamentação, tudo isso faz com que haja maior proteção da criança, até do ponto de vista de aquisição de mucosa, pelo próprio leite materno, enfim. Então, está mostrando justamente um descompasso, a prevalência muito alta nos nossos países, né, de desenvolvimento menor, com recurso ainda escasso, ou disponibilidade e acesso menor a esse tipo de terapêutica preventiva. É isso aí, Ricardo. Eu acho que um resumo bom sobre essa sessão. Agradeço você ter parado aqui, conversado com a gente, e agradeço você que está acompanhando o congresso aqui pelo Pneuma Imagem. Eu sou Mauro Gomes, médico pneumologista, editor do portal, e RS 2024 é aqui no Pneuma Imagem.